Gente, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a mãe de vocês na análise do discurso. Ah, mãe não, avó. Eu sou Avó, tua né? mãe. Tá, é verdade. Eu que sou filho, é verdade. Eu vou ser o pai de vocês na análise do discurso. Não nega a sua paternidade com as crianças, não. É verdade. Essa é inconsciente. Olha É só, verdade. a Solange, assim, é esse amor de pessoa, de ser humano incrível que vocês vão conhecer agora. Foi minha orientadora no mestrado em letras, primeira turma de mestrado em letras aqui. Veio para cá, para Manaus, em 93, né, Sol? Minha E, primeira turma de pós-graduação. exatamente. Ela estava E a ali. melhor. Uhul. Tinha acabado de chegar da França, do doutorado na França, e, enfim, e veio para Manaus. E hoje, assim, já tem um percurso grande aí, uma história grande. Acho que todo mundo deve ter lido a divulgação que a gente fez do Lattes dela, né? Atualmente ela trabalha na Universidade do Sul de Santa Catarina. Bom, é de São Paulo, fez o mestrado e o doutorado na Unicamp, com a Eni Orlandi. Então, já que eu sou o pai, ela é a avó, a Eni vai ser a bisavó, né? A Bisa. A gente vai ter uma filiação alternativa aí, porque você como vó, a Suzy como vó também, né? A Sim. Suzy também, é. Nós dividimos. Nós dividimos a sua introdução na análise do discurso. Análise de discurso, eu tenho que assumir. Mas, na verdade, quem me introduziu foi você mesmo, né? A Suzy só fortaleceu algumas coisas no doutorado. De todo jeito, eu vou passar direto a fala para a Solange, porque a gente já está 18h25, e aí eu vou deixar que ela conte um pouco do percurso dela e fale o que ela tiver vontade de falar, como quiser falar. Vocês assistiram os vídeos, vocês leram o texto, e aí, Sol, é com você, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Como ela falou, a gente acabou de sair de uma mesa da análise de discurso no CEDISC, o simpósio sobre corpo, e por isso a gente atrasou, né? Assim, estava nessa discussão, nas perguntas lá também, mas, enfim, estamos aqui. Solange, com você. Muito obrigado, um beijo, muito prazer te ver aqui com a gente. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero vê-los, porque para mim é muito importante saber com quem eu estou conversando, sentir um pouquinho da presença de vocês, tá? Então, por favor, abram as câmeras, que eu quero ver a carinha de vocês. Quando o Luiz Carlos me chamou, eu fiquei muito, muito feliz por poder estar de novo em Manaus, de alguma forma, e vê-los. A minha primeira turma foi daí, e eu brinco, mas não é muito brincadeira essa coisa que eu digo que foi a melhor turma. Eu acho que foi mesmo, sabe? Gente que levou a luta em frente, e mesmo com as condições meio desfavoráveis na época, aí em Manaus, para continuar esse trabalho, análise do discurso, eles foram para a Unicamp procurar o doutorado, muitos deles, e, enfim, e mesmo quando ainda estavam no mestrado, né, todos muito, muito interessados, e foi muito gratificante para mim ter começado a minha carreira aí. E olha aí, estou vendo já umas carinhas aqui. A Iole, que deve ser a organizadora aqui, né, Iole? É isso? Fala comigo. Fala comigo. Tá no... E Não está olha, saindo o som. Agora Agora saiu, né? sim. Eu estava Sim. substituindo aqui o professor que ele pediu, né? E aí Ótimo. estávamos eu e o Eduardo fazendo um bate-bola, né? Ótimo. Vocês estavam monitorando aí.
Você também é aluna do curso de letras, e olha isso? Não, eu já sou formada. Bom. Eu fui aluna do professor Luiz Carlos, eu fui aluna na graduação, fui aluna na pós-graduação. Ótimo. Não, mas eu já sou professora, eu tenho mestrado. Ótimo. Então é colega, tá aqui com a gente, trabalhando junto. Que maravilha. E a Voluntariamente, Sal. Oi? Ela é voluntária, assim, está aí com trabalho abarrotado como professora da SEDUC, mas está aí sempre contribuindo com o grupo. Que legal, meu Deus, que joia. É isso aí. E a Daiane, quem é? Não estou ouvindo, Daiane, não estou ouvindo, ó, o som. Isso. Esqueci de abrir o microfone. Eu não sou de Manaus, parece que todo mundo aqui é de Manaus, né? Eu sou da Bahia, sou graduanda de Letras da Universidade do Estado da Bahia. Olha que legal, você está como aluna especial nessa disciplina? Não, eu não sei, eu vi no Facebook e me inscrevi, eu não sei nem se é uma disciplina. Que legal! Tô aqui. Tá vendo? As coisas do digital, né? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Muito bom, muito bom. E a Simone, quem é? Simone, você é da turma Simone de Souza. Está com a câmera fechada. Quem mais? Tem a Jussara aqui com a câmera aberta. Oi, Jussara. Boa noite. Oi, professora Solange, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você está em Manaus? É um prazer conhecê-la. Sim, estou em Manaus. Eu sou professora aqui no caso, estou compartilhando a turma com o professor Luiz. Eu achei muito bonitinho no começo vocês estarem falando que porque você foi orientadora dele, aí a senhora era a avó, ele era o pai. Eu achei muito legal isso, porque, inclusive, eu não sei se o professor Luiz já sabe se eu falei para ele, eu não sei se ele lembra. Claro que não, né? São muitos alunos. Eu fui aluna dele na graduação. Então, eu achei muito legal essas ligações que foram feitas no começo. Eu me senti super dentro dessas ligações. Foi bem legal. Que gostoso. Ótimo, Jussara. Não lembrava disso, não, olha. Eu falei na reunião de ontem, se eu não me engano, que me perguntaram se eu tinha me formado na UFAM. E daí eu falei, sim, fiz a graduação e citei vários professores que agora são meus colegas. Isso é muito incrível. Que gostoso. Então, eu tenho também duas ex-alunas que são hoje minhas colegas, inclusive uma é minha chefe hoje, a Nádia, né? Nossa, que incrível! Bem bom mesmo. Legal. E muito prazer em conhecê-la, Jussara. Vamos ficar junto aqui. Igualmente. E o Eduardo? Eduardo está em Manaus, Eduardo? Oi, professora. Sim, eu sou aluno da disciplina da graduação e sou orientando de PIBIC do professor Luiz. Que legal, iniciação científica, melhor coisa. Eduardo, como que se intitula essa disciplina que o Luiz Carlos nem me disse? Análise do discurso, professora. Tá. Então estamos no lugar certo, ainda bem. Prazer em conhecê-lo, Eduardo. E Andressa está por aí? Prazer, professor. Abre o microfone. Oi. Oi. Eu tô... Mas eu tô que nem a outra moça. Eu fui convidada pela Simone, que eu acho que ela é aluna do doutorado, mas eu sou aluna da graduação ainda, estou na 5ª fase. Eu sou de Sinop, da Unemate. Olha, que legal, eu conheço a tua terra, sabia? Já dei aula aí. Sério? Tem aqui mais na Unemate ou na FMT? Tem mais gaúcho do que Mato Grossense. Sim, bem mais. Verdade. Eu até fui dançar numa dessas... CTG. CTG. Dança gaúcha, as coisas do Brasil. Sim, aqui tem. Que legal. Então, você está fazendo letras. Está terminando. Tô. Eu estou na faculdade, inclusive. Não, era para estar, mas aí, por causa da pandemia, parou. Eu parei na 5ª fase.
Bacana. Então, tá, você não teve análise do discurso aí em Sinop? Então, não, eu ia ter na quinta fase, me matriculei, daí eu lembro que eu comprei um monte de livro e aí não tive a matéria, não chegou a ter por causa da pandemia, a gente teve um mês de aula só. Nossa, que judiação. Bom, mas eu já estou na espero que os- iniciação científica aqui, na análise do discurso já também, com a professora Quem é a tua Cristine. professora? Quem é a tua professora? A minha orientadora é a Cristine Leos Tomé. Olha que legal. Então, aproveita Uhum. aqui o que for possível, né? É prazer em conhecê-la, Andressa. Sim. E- Tem uma Prazerzão, turma só. professora. Oi? Tem uma turma de outros lugares do Brasil que a gente divulga nas redes sociais, e aí o povo vai vindo e vai colaborando aí, vai trazendo outras pessoas. Mas isso é bárbaro, eu É. adoro. O da Lexon. Da Lexon? Tá sem som, da Lexon. As pessoas enroscam sempre no seu nome ou só fui eu? Tá sem som. Você tem que abrir o microfone. Dá um toquezinho no microfone ali para ele abrir. Embaixo, embaixo. Lá embaixo tem Agora micro... me escuta? Isso, aí. Diga. Tudo bem, professora? Tudo bem, querido? Você está em Manaus? Não, eu estou no Recife. Ah, no Recife, meu Deus, está variado o negócio aqui. É sim, estou aqui. Eu soube através do Instagram, não é? O pessoal divulga. Aí eu tenho participado de vários encontros com eles e tenho amado, assim. Muito bom. Que legal. E você aí no Recife tem um pessoal ótimo em análise do discurso. A Ivandra, A Fabielle. Fabielle, na Universidade Federal. E aí tem um evento maravilhoso, que é o SEAD. De vez em quando a gente aparece por aí, de 2 em 2 anos, né? Sim, muito bom. Que legal, vou te procurar por aí. Tá bom, prazer. Prazer em Vamos andar lá em conhecer. Olinda. Em Olinda, que delícia, adoro. Então tá, pessoal, os que estavam de câmera aberta falaram um pouquinho comigo, eu fico feliz, vou considerar que todos estão igualmente cumprimentados aí, tá? E vamos em frente. Eu não planejei uma discussão, uma aula, nada disso, né? Porque o Luiz Carlos me chamou para conversar com vocês sobre, enfim, dúvidas e observações e sugestões e coisas que vocês pudessem trazer a partir do vídeo que vocês assistiram e, enfim, para tornar esse encontro mais um estilo bate-papo do que um estilo aula, tá? Então, eu não trouxe, assim, um material PowerPoint, essas coisas assim que são mais formais, porque eu estou contando com esse bate-papo, tá? Bom, eu sei que a interpretação não é uma coisa muito óbvia. Aliás, não é nem um pouco óbvia, e é justamente sobre isso. Se fosse, não precisaria da análise de discurso, né? Então, é justamente com isso que trabalhamos, né? Com a opacidade do sentido, né? Tudo que ele pode significar, tudo que ele pode trazer, tudo que ele pode suscitar como interpretação, né? E nunca coincide. Então, eu sei que ao ver aqueles vídeos que eu fiz, vocês podem ter feito muitas interpretações, né? Diferentes interpretações. Então, eu não estou imaginando que vocês vão ser certeiros aqui na nossa conversa, porque eu sei que uma interpretação certa não existe. Ela é sempre relativa a um ponto de poder, né? Então, é certo, o sentido é certo para quem pode mais, né? É sempre uma guerra de forças, né? Muito bem. E eu não vou exigir nada disso, tá? Não estou aqui na posição de professora, como eu disse. Então, é mais para um bate-papo. Eu vou pedir, Luiz Carlos, eu vou pedir que você acompanhe o chat,
porque Tá. enquanto eu estou falando eu fico distraída aqui com a minha fala, e aí você vê se tem perguntas, essas coisas, e vai me interrompendo. Sim, exatamente o que a gente faz, Sol. Só acho que tem um microfone aí batendo em alguma coisa que está um barulho estranho aqui, tá? Só não sei se é o teu microfone ou se é de alguém que deixa o microfone aberto. Bom, mas vai falando e aí eu te interrompo à medida que e a gente vai conversando, interagindo à medida que for necessário. Tá. Bom, eu acho que tem assim, um ponto de contato dos dois vídeos e do tempo que eu estive aí em Manaus trabalhando e a minha pesquisa de mestrado e doutorado, que é a questão da autoria. A questão da autoria, ela perpassa todo o meu trabalho, desde o dia que eu fui procurar a Eni lá na Unicamp para fazer um mestrado até hoje, né? A minha preocupação sempre foi a autoria. Eu não sei se o Luiz Carlos contou para vocês, mas eu comecei como professora de português também, né? Como todos vocês. E aí eu tinha feito a graduação e nada mais, e cheguei na sala de aula e tinha que dar produção de texto, e eu não sabia por onde começar, como é que se ensina texto, como é que se ensina a escrever texto. E aí eu, enfim, vi que os alunos tinham muita dificuldade, eles olhavam para o papel e eu pedia para escrever uma redação e não saía quase nada, eles perguntavam quantas linhas tinha que escrever, ou seja, um distanciamento total, né, da coisa, até que um dia aconteceu uma tragédia lá na escola, um dos amiguinhos deles se suicidou. E aí a gente não conseguia, claro, né, com toda aquela comoção, a disciplina estava complicada, todos queriam falar ao mesmo tempo, a situação estava bem caótica, e eu falei, poxa vida, é uma oportunidade ótima para eles escreverem. Então vamos lá, pessoal, vamos escrever sobre suicídio, né? E foi horrível, né? Os textos assim moralistas, tipo não se pode fazer isso, é pecado, enfim, coisas assim pequenas e muito estranhas. E no entanto, eles estavam falando muito sobre o assunto, eles estavam assim, eles só queriam falar sobre isso, eles não queriam ter aula, enfim. Então, eu percebi que havia uma discrepância imensa entre a escrita e a oralidade. Quer dizer, eles tinham uma capacidade de construir narrativas orais enorme, e ela não se revelava assim na escrita, né? A narrativa era pobre, enfim, era problemática, né? Quer dizer, não tinha a mesma vida, a mesma implicação do sujeito, não tinha, né? Aí eu fiz questão de gravar, né? Gravei algumas coisas que eles estavam falando, peguei esses escritos e fui para a Unicamp com esse material e falei para a Eni Orlandi, né? Por que que acontece isso? Por que que aqui é uma coisa e aqui é outra? Por que que aqui é um sujeito e aqui é outro? Né? Sendo o mesmo indivíduo. E aí ela falou, é uma boa pergunta. Venha fazer o mestrado. E foi por aí que eu comecei a pesquisar a questão da autoria e a questão da escrita e da oralidade e a questão da relação entre autoria e oralidade, autoria e escrita. E foi por isso que eu fiz uma pesquisa histórica sobre a presença da escrita na nossa sociedade brasileira, né? E a relação dessa escrita com a oralidade. E claro, no começo relacionando a escrita com a grafia,
né? Pensando que escrita correspondia à grafia, mas depois percebendo que isso só é verdade até um certo ponto, porque depois as coisas se descolam, né? Então, por isso que eu digo no vídeo que vocês assistiram, que num primeiro momento você tem aqueles que são analfabetos e tem aqueles que sabem grafar, né? Que são alfabetizados, portanto. Mas isso não garante a esses que sabem grafar que os seus textos sejam reconhecidos como bons textos, que sejam legitimados, né? Não garante. Só garante que eles conseguem grafar, né? Mas acontece que, como tem muito pouca gente grafando no Brasil, né? E esses justamente são os que vão ocupar os postos que, por ter condições de estarem sendo alfabetizados, são também os que têm melhores condições financeiras, sociais, né? Políticas, né? São os filhos dos donos das terras, dos enviados de Portugal, enfim, muito próximos da nobreza, né? Sempre próximos das instituições de poder. Então, justamente esses que estão grafando é que vão ter postos proeminentes no Brasil colônia, é que vão começar a ditar regras, é que vão começar a ensinar, é que vão começar a escrever livros, é que vão começar a produzir notícias, é que, enfim, são justamente esses que vão ser responsáveis pelas instituições de poder no Brasil. Então, a grafia vai se acoplando um poder dizer, uma legitimação e um reconhecimento. Então, a grafia passa por um processo de legitimação dentro de um país onde pouca gente tem essa oportunidade de grafar. Só que, com o tempo, muitos outros vão acessando a escola e a alfabetização, mas a divisão já está feita, de modo que aprender a grafar com o tempo não vai mais significar acessar postos de poder, ser reconhecido na sua escrita, ter os seus textos legitimados, porque isso, de alguma forma, vai ficar cada vez mais decidido, independente da forma escrita ou oral, né? Então, eu chamo de discurso de escrita justamente esse discurso que, a partir desse momento, vai estar atrelado ao poder em todas as instâncias institucionais e que difere, portanto, de um outro discurso, que é o da escola, que é o discurso ordinário do dia a dia, que nunca vai ter a mesma condição de legitimidade, a mesma condição de reconhecimento, ok? Hoje, nós temos discurso de oralidade grafado ou oralizado, independe. Assim como nós temos discurso de escrita também grafado ou oralizado, independe. Então, a grafia ou a oralização pelas cordas vocais, né, não são o fator de distinção desses discursos, né? O que distingue os textos de um e de outro é o modo como ele circula na nossa sociedade, ok? Muito bem. Então, voltando à questão da autoria, do aluninho, da escola e tudo aquilo, né? Eu pude entender que os alunos não tinham intimidade com a escrita, justamente porque a escrita nunca foi um modo de vida,
deles, nem da família deles, nem, enfim. A escrita era apenas um artefato pedagógico, né, que não fazia sentido na vida daquelas crianças. Então, eu precisei encontrar um motivo, né, encontrar um modo de circulação válido para o texto que essa criança escrevia, ok? Então, aí tem aí o meu livrinho, né, que eu escrevi na época, que propõe uma atividade, uma experiência de autoria de um livro. Cada aluno fez o seu livro durante um ano de trabalho, um livro diferente do outro. Nós, enfim, trabalhamos de diferentes formas. A primeira forma foi eles conhecerem narrativas infantis, livros, né? Livros para criança, livros com diferentes personagens. Nós fizemos muita visita à biblioteca para eles entenderem o funcionamento de uma narrativa, enfim, se relacionarem com essa escrita, para daí produzirem também uma escrita daquele tipo, né? E, enfim, até o ponto de fecharem mesmo um livro, de terem os seus exemplares, de lançarem esse livro, de venderem esse livro numa feira, enfim. Então, de modo que a escrita a escrita deles começou a circular como uma escrita legítima, reconhecida, né? Então, eles tiveram uma experiência de autoria diferente da que eles tinham tido até então em relação à escrita, que antes disso era trabalhada como grafia e não como escrita, né? Esse nível de autoria eu chamo de efeito autor, porque é um efeito para além de quem produz o texto, né? Ele vem da história, ele vem historicamente constituindo a grafia, né? Então, ele vem do discurso, do tipo de discurso, que nesse caso o literário tem o efeito de autoria, né? E ecoa para esse sujeito que produz, aí inscrito aí nessa discursividade. É diferente, por exemplo, da função de autor, que é a função de todos os sujeitos, né? Nós somos autores na medida em que somos somos diferentes, né? E temos uma produção particular sempre diferente do outro. Enfim, nós temos uma distinção na nossa forma de produzir discurso, linguagem, texto, enfim. Isso é uma função de autoria que todos temos. É diferente do efeito de autor que só esses discursos mais legítimos, né, reconhecidos e tal, é que tem, ok? Bom, então, a questão que está nesse primeiro vídeo é uma questão de autoria. Eu gostaria que vocês dissessem para mim se entendem dessa forma que eu acabei de colocar a questão da autoria, se percebem algum outro aspecto, enfim, se vocês já trabalharam com isso, se vocês têm dificuldades com a questão da autoria. Como é que vocês se colocam aí? Solange, a gente não entrou exatamente nesse conceito de autor e autoria. Assim. Acho que a Solange Mitman pincelou alguma coisa rápida, mas se você quiser falar melhor, inclusive também fazer essa diferença, por que o que eles produziam era grafia e não era escrita. Entende? Que diferença é essa que você vai justamente teorizar no seu mestrado e no seu doutorado? Então, pessoal, por que é grafia e não é escrita, né? Qual a diferença? Quando a gente trabalha na escola, e principalmente no período de alfabetização, né?
a gente ensina a grafar, né? Mas, ou seja, a gente ensina a fazer que as crianças façam uma correspondência entre som e símbolo gráfico, né? Fonema. Então, cada som tem um fonema, e, enfim, e por aí afora. No entanto, a relação da escrita e da oralidade não é tal e qual, não é simétrica, ou seja, a escrita não é transcrição da oralidade. A escrita é uma outra coisa, né? Ela se aproxima da oralidade, mas ninguém fala como escreve, ninguém escreve como fala de verdade mesmo. Isso é mentira, né? É uma mentira que a escola conta para justificar a alfabetização, que a alfabetização seja feita dessa forma. Tudo bem, existe uma relação de som com símbolo gráfico, mas isso é só uma parte da questão da escrita. É uma parte pequena da questão da escrita, porque depois que você faz essa relação e percebe que existe uma codificação possível daquilo que é o som da fala, aí é que começa o seu caminho pelo mundo da escrita, que é um mundo que começa pelos livros e que continua em tudo o que está nos registros, nos arquivos que balizam a nossa sociedade, né? Nos jornais, que está nos documentos, né? Que está na conta de luz que chega na tua casa, né? Que está, enfim, em tudo o que circula de forma legítima, né? Incontestável, sentido, o que está escrito não se discute, né, nesse sentido. Bom, esse é o caminho da escrita que não se faz na escola. Então, na escola parece que aprendendo a grafar, a criança já sabe escrever. E ela não sabe escrever somente grafando. Ela vai precisar de orientação sobre o modo como a escrita circula na nossa sociedade, né? Então, a circulação é um elemento fundamental para pensar na diferença entre grafia e escrita. A grafia não tem circulação para ser grafia. A escrita precisa ter circulação para ser escrita, né? Então, fazer um trabalho com a escrita é fazer um trabalho com o discurso de escrita, né? Com o modo de circulação da escrita, e não com retalhos grafados, né? Essa é a diferença. E fala um pouco dessa coisa de autoria. O que é a autoria na análise do discurso? Onde é que fica esse lugar da individualidade, da criatividade? Sim. O que é a função do autor, efeito autor? Então, aí que a gente chegou ali, né, na diferenciação entre função de autoria e efeito de autoria, como perspectivas bem diferentes para a análise do discurso, né? Porque a análise do discurso trabalha com discursos, justamente, né? Que são grandes categorias e que os discursos já estão postos na medida em que nós nos inscrevemos na linguagem. Ou seja, quando eu nasci, os discursos já estavam por aí circulando. Quando vocês nasceram, mais ainda, porque vocês nasceram depois. Então a gente entra num mundo cheio de discursos, né? E a gente não inventa os sentidos das coisas, né? Eles já estão
eles já estão garantidos por esses discursos que estão circulando. Muito bem. Então, o que a gente tem para fazer é aprender isso que já está em circulação, né? Então, a gente vai, aos pouquinhos, compreendendo os sentidos que as coisas fazem nos diferentes discursos, ok? Muito bem. E o nosso exercício de nos expressarmos nesses discursos, né? Ele é um exercício que exige uma tomada de posição nessa discursividade que já está posta, ok? Então, ninguém pode entrar num discurso sem tomar uma posição nesse discurso. Quer dizer, quando a gente entra num discurso, a gente assume determinados sentidos, nega outros, não tem como evitar isso daí, né? Então, a nossa relação com o discurso é uma relação de tomada de posição, né? É o que a gente afirma e o que a gente nega daquilo que já está dito antes da gente chegar ali. Ok? Então, essa tomada de posição é uma posição sujeito, em análise do discurso, é esse o termo, é uma posição sujeito no discurso. É o máximo que a gente pode fazer num discurso, é tomar uma posição. Ou seja, nós não vamos inventar sentidos, né? Nós não vamos inventar discursos, mas nós vamos tomar posições talvez até inéditas, posições particulares, posições próprias, pelas quais nós vamos responder o resto da vida. Mas a gente tem essa oportunidade, né? Então, essa tomada de posição no discurso, ela vem junto com uma função de autoria. Porque o que eu assumo quando eu tomo uma posição no discurso é diferente do que o Luiz Carlos assume e o que a Iole assume, né? E o que o Eduardo assume, enfim, cada um vai dizer, por exemplo, boa noite nesta live aqui, do seu próprio modo. Embora todos tenham assumido aqui a posição nesse discurso acadêmico aqui, cada um fez de um jeitinho diferente, que é recoberto pela noção de função de autoria, esse jeitinho diferente, embora a posição seja a mesma quase, né? De dizer boa noite respeitosamente para a convidada e tal. Então, a posição sujeito é o que a gente pode desejar ter na relação com os discursos, né? E efetivamente tem, é sempre uma posição política, né? No sentido de que a gente tem que responder por ela, né? E quando a gente toma uma posição, ninguém pergunta para a gente se a gente não quer mudar de opinião. A gente já é tomado naquela opinião ali e acabou-se, né? Então, a gente vai sempre respondendo por aquilo que mobilizou de sentido naquele discurso. Então, essa é a posição sujeito, né, que vem embrulhadinha, empacotadinha com a função de autoria, que é de todo sujeito, tá? O efeito autor é uma outra coisa, né? O efeito autor é um efeito dos discursos legítimos. Então, por exemplo, você não pode sair por aí dando sentença de vida ou morte para as pessoas, dizendo quem vai preso, quem não vai preso, quem deve pagar quantos anos de pena. Não pode. Por que não pode? Mas eu tenho uma opinião ótima sobre isso. Eu acho que toda pessoa que chuta um cachorro deve passar o resto da vida na cadeia. Pronto. Eu acho isso, mas eu não posso dar essa sentença para ninguém. Por quê?
Porque a minha fala não tem efeito de autoria. Porque eu não sou juiz, não sou nada no discurso jurídico. Eu não tenho uma posição reconhecida nesse discurso. Então, minha fala não tem efeito de autoria. O efeito de autoria é do discurso jurídico, não é da minha pessoa, por mais brilhante que seja a minha opinião. Entende? Então, os discursos, historicamente, eles vão construindo efeito de autoria. E aí a gente faz o quê? A gente estuda 8 anos de faculdade de Direito, tira lá um diploma, aí a gente presta um concurso. Não, primeiro a gente tira a carteirinha da OAB, depois a gente presta um concurso para ser promotor e depois para não sei o quê, até o dia que a gente vai ser juiz, e aí sim a gente vai poder dizer que o cara chutou o cachorro, ele vai ficar 10 anos na cadeia. Mas olha só, tem um ritual enorme ao qual eu tenho que me vincular e passar a vida respondendo a esse ritual para poder acessar esse efeito de autoria que tem nesse discurso, né? É muito diferente da função autor, que é alguma coisa que eu posso e estou mobilizando o tempo todo. Então, para análise do discurso, nós temos essa possibilidade de pensar autoria, né? Tanto no nível do cotidiano, né? Quanto no nível das discursividades, né? Respondeu? Ótimo, Solange. Ótimo. E aí eu queria que, já são 7h04, a gente tem mais 25 minutos para você falar um pouco do seu trabalho que a gente leu, né, sobre escritoralidade, tal vídeo que a gente assistiu sobre escritoralidade. Quando você escreve sobre isso, assim, fala um pouco dessa questão da legitimação e da legitimidade, né, desse universo, e ao mesmo tempo, bom, eu vou colocar outras perguntas mais adiante, enfim, retomar mais ideias aí. Então, pessoal, até eu uso essa expressão abalo sísmico no vídeo, né? Ou seja, a internet produziu um abalo sísmico nos discursos de escrita e também nos de oralidade, né? Bagunçou esse cenário completamente. Por quê? Vejam, a grafia, como materialidade técnica, ela sempre se engendrou num processo de legitimação e sempre fez esse efeito de escrita legítima, reconhecida e tal. A oralidade sempre ficou fora desse processo de legitimação. Ao contrário, engendrada num processo de deslegitimação, ok? Mesmo quando grafada, essa oralidade, né? Somente grafada, sem entrar nos processos da escrita de legitimação. Muito bem. Acontece que chega aí para nós a internet. E o que a internet produz? Num primeiro momento, nada, né? Num primeiro momento, ela é um repositório de coisas digitalizadas. Mas, logo, aparecem os espaços enunciativos dentro da internet. Ou seja, as pessoas começam a se manifestar graficamente dentro da internet.
E essas escritas, essas grafias, elas começam a circular publicamente como se fossem escritas. Ou seja, elas são publicadas e imediatamente elas começam a circular de um modo que nunca aconteceu antes. Pensem um pouco, antes da internet, quando vocês, ou nós, ou qualquer um, escrevia alguma coisa assim, uma opinião qualquer em algum retalho de papel. Isso circulava onde? Na mesa do bar, em casa, enfim, entre os amiguinhos na sala de aula, no máximo, e só. Agora, com a internet, o que acontece? Essa coisa, esse comentário inocente, essa coisa passageira, totalmente provisória, que a gente formulava numa mesa de bar ou em qualquer lugar, começa a circular como se fosse algo publicado, como se fosse uma publicação, ou seja, como se fosse legítimo. E sem passar pelos rituais da escrita. É como se todo mundo virasse juiz, todo mundo virasse professor, todo mundo virasse, sem passar pelos rituais. Por Paulo quê? Coelho. Hã? Paulo Coelho, como se todo mundo virasse Paulo Coelho. Isso, exatamente, exatamente. Quer dizer, olha só, eu acabei de falar tudo o que precisaria acontecer para eu poder dizer que fulano de tal vai ter X dias de X anos de prisão, né? Agora, de repente, de um dia para o outro, eu posso escrever na internet, numa rede social, que o fulano de tal deve passar tantos anos na prisão. Lula, por exemplo, né? Que é um fulano de tal que interessa a todo mundo. Muito bem. Então, todo mundo virou juiz. Todo mundo pode publicar a sua opinião de um dia para o outro, sem os rituais da escrita. Portanto, esse discurso que está aí começando a ser, de um certo modo, legitimado, não é o discurso da escrita, é o discurso da oralidade. Aquele que nunca teve legitimação, aquele que nunca entrou em grande circulação, ele passa a ter esse benefício pela internet, pelas redes sociais. Ele passa a se engendrar num processo que não é de legitimação, mas é de mediatização. Ou seja, a oralidade começa a se engendrar num processo de mediatização, de modo que começa a circular em grandes proporções. Ok? Produzindo controvérsias sem fim, né? Porque um acha A, outro acha B, outro acha C, e assim vai. Muito bem. E o que acontece com os discursos de escrita, aqueles legítimos do juiz, do professor, esses discursos, eles, quando entram nessas redes, eles perdem legitimidade em vez de ganhar. 2 exemplos. Perfil do Gilmar Mendes, não sei se vocês já viram no Twitter. Eu até fiz um artigo sobre isso. Ele resolveu que ele era um sujeito ordinário do Twitter e que ele ia discutir com as pessoas as coisas. Imediatamente ele começou a ser cobrado da posição de juiz. Ninguém aceitou o Gilmar Mendes dando opinião de sujeito ordinário lá. Conclusão, ele não só não conseguiu não estar reconhecido no discurso de escrita, como ele perdeu legitimidade nesse discurso de escrita. Então, não tem jeito do discurso de escrita fazer a mesma coisa que o discurso de oralidade faz nas redes sociais.
Entende? Então, é uma situação desfavorável para o discurso de escrita e favorável para o discurso de oralidade, ok? Isso nas redes sociais. Esse discurso aí que está nas redes sociais eu chamo de escritoralidade, né? Porque ele tem características de circulação da escrita, mas ele tem características de produção conforme a oralidade. Então, escritoralidade por isso. E aí, eu ando pensando ultimamente na questão da autoria, né? Quer dizer, como é que a gente considera, então, a autoria nesses casos? Quer dizer, um sujeito de uma rede social, né, que vai lá dar sua opinião, até que ponto isso se legitima ou não se legitima? Por exemplo, tem meninos aí que têm milhões de views em uma postagem, né? Então, isso chega a ser um fator de legitimidade? Ou ainda é só função autor e igual a qualquer outro que tem 1 view, 2 views, né? As coisas que o Luiz Carlos posta, por exemplo, tem 2 views, né? Estou brincando. Não, mas enfim, nós podemos tomar isso como uma medida de legitimidade ou não, né? E, por outro lado, com certeza podemos tomar por aí uma medida de mediatização, né? Tem certos personagens, youtubers, por exemplo, que são super mediatizados, né? Enfim, e essa é uma atribuição que a gente pode eventualmente relacionar com a autoria. Uma autoria contemporânea, que tem a ver com a mediatização, e não com a legitimação, né? Quer dizer, quanto mais midiático, mais autor, e não quanto mais legítimo, mais autor, como era antigamente. Eu não sei se você lembra, a Solange estava na minha banca de doutorado, né? E eu fiquei pensando, estudando o cinema, estudando o audiovisual e esses processos de subjetivação no cinema, se, na verdade, talvez a questão toda que a Eni coloca do articulador simbólico, né, e o Estado sendo um articulador simbólico, que a partir dele as coisas se legitimam, na verdade também é uma função significante, que ela é preenchida conforme as condições de produção, né? Isso. E aí, talvez a questão, não sei se isso eu vou colocar e a gente pode pensar sobre isso juntos aqui. Se você olha, por exemplo, porque no cinema tem muito isso, né? A gente observa que as coisas da realidade, elas não são vistas, mas se o cinema ou se a televisão mostrar, você enxerga, né? Você enxerga o pobre, o negro, a mulher, né? Enfim. E me parece isso mesmo, assim, que determinadas formações sociais você tem esse lugar, a esse articulador simbólico que dá a identidade, dá a identificação, que distribui as posições e os lugares, né, dentro de uma sociedade. E aí você, talvez, essa função significante esteja justamente mudando com a internet, né? A Eni coloca o Estado como esse lugar, mas eu fico pensando se, por exemplo, numa formação social, o pajé, né? Noutra formação social, o padre, o pastor, enfim, ou numa mesma formação social, esses diferentes lugares, né? O rei, o sacerdote, enfim, né? E aí o Estado assume esse lugar e agora o que está assumindo esse outro lugar, dando a identidade para as pessoas, dando valor, dando a dignidade, dando a legitimidade, é esse lugar da rede social, da mídia, na verdade, né? Que a televisão assume, que o cinema assume, enfim, o rádio já assumiu, e que agora a internet assume justamente pelo lugar da viralização, pelo lugar enfim, também relacionado à TV ainda, né? Ainda não deixou de ser, né? Mas o lugar do influencer, enfim, o que você acha?
Se a gente pensasse isso como uma função significante que está se alterando aí, como articulador simbólico. A coisa aí é complexa, né? Porque ela envolve a noção de materialidade. Nós temos que ser cada vez mais consequentes com a noção de materialidade na análise do discurso, né? Porque, inclusive, nos últimos trabalhos do Peixe, ele estava completamente debruçado sobre isso, né? Nós temos a materialidade significante, né? A materialidade técnica, e nós temos a materialidade discursiva, né? Então, a materialidade técnica, por exemplo, do audiovisual, né? O audiovisual está engendrado em determinados processos de representação, muito arraigados na nossa sociedade, né? Então, nós ficamos muito tempo naquela fase de que o audiovisual representava as formações sociais, representava os personagens representavam os perfis sociais, enfim. Então, o audiovisual podia dizer sobre o social a partir dessa condição de representação, né? Que ele sempre, vamos dizer assim, articulou mesmo, né? Só que, de novo, né, não existe representação. Então, agora, na contemporaneidade, esse é o papo. Não existe representação. O fim da representação. Mas o que significa que não existe representação? Significa que o que você faz com essa materialidade não é mais o que está no mundo. Né? Então, é uma outra coisa. Né? Então, você pode distorcer, você pode fazer brilhar, você pode fazer misérias com os sentidos que estão no mundo a partir do trabalho em audiovisual. Né? Então, esse efeito de verdade que a televisão explora muito bem, né? Os jornais exploram muito bem, esse efeito de verdade do audiovisual é um efeito, não é nenhuma verdade. É a verdade da materialidade audiovisual, só. Quer dizer, é o que você pode fazer com aquela materialidade técnica, né? E com o efeito de representação, o que é uma maravilha, né? Então, a mídia sempre se valeu dessa materialidade. Agora, imbrica-se aí a materialidade digital, que ainda é uma outra, já é uma outra. E de novo, a materialidade digital, ela não representa. Por exemplo, aqui nós deveríamos estar numa sala de aula, certo? Ou seja, essa materialidade digital aqui, do Zoom, não é o Zoom aqui, é o Meet, o que é esse? É o Meet, Google Meet. Então, essa realidade digital aqui do Meet deveria ser a representação de uma sala de aula. Os programadores fizeram o mais próximo que eles puderam, essa representação da sala de aula, né? Só que, vejam, nós acabamos de ver que tem gente aqui do Recife, da Bahia, tem eu aqui de Florianópolis, vocês aí em Manaus, quer dizer, não é Sinop, não é uma sala de aula. Porque numa sala de aula nós não estaríamos reunidos aqui hoje. Não estaríamos, simplesmente. Então, é uma outra coisa. Né? Então, o meu problema é que a gente está de novo fazendo com o digital a mesma coisa que a gente fez com o audiovisual, dando o efeito de verdade
e de representação para alguma coisa que é relativa, não é verdadeira, é relativa, tem uma verdade relativa, e, ao mesmo tempo, alguma coisa que não é representação, é outra coisa, é o que se pode fazer com essa materialidade. Então, enquanto a gente estiver puxando para baixo, quer dizer, tentando encontrar o passado no futuro, nós vamos ficar patinando, entendeu? Assim como a gente ficou tanto tempo patinando no audiovisual, né? Então, essa coisa é complexa, porque é preciso pensar com carinho na especificidade material e em qual é o processo discursivo que está engendrando essa materialidade digital. Porque, de novo, quem está maestrando, né, esta conjuntura essa engrenagem de materialidade técnica com processo discursivo, são os donos do capital, quer dizer, são eles que estão ditando o que a gente tem que entender disso. Mas, poxa, vamos entender a nossa moda, né? Quer dizer, vamos fazer o possível, né? Vou fazer outra coisa com isso daí, né? Ótimo. As perguntas começaram a chegar, e aí eu vou passar para você. Ótimo, gente, porque assim, né? Eu não vou ficar falando aqui a noite inteira sem saber se vocês estão sequer presentes. Porque eu só vejo bolinhas e bolinhas estáticas. Então, nós vamos conversar. Eu espero que daqui para frente a gente só converse, né? Não precise de... A Maria Angélica só vai fazer uma pergunta. Ótimo. Depois do Alex. Boa noite, professora Boa noite, Solange. Maria Angélica. Eu estou no mestrado escrevendo sobre a autoria nos gêneros textuais multimodais para alunos de 9º ano. E aí eu comecei a ler um pouco o seu material e gostaria de saber se é possível utilizar o conceito efeito autor para análise desses textos, se eu posso encontrar ou não o efeito autor na produção desses meninos, e o que a senhora puder me sugerir também como referência, estou aberta. Como que são esses textos, Maria Angélica? Nós ainda vamos preparar a oficina, eu estou na fase inicial da pesquisa, e nós vamos preparar oficinas de produção de textos multimodais. Eles vão escolher aqueles que eles querem produzir, memes, poderíamos ter charges, história em quadrinhos, qual que fosse do interesse deles, e a partir disso eu iria analisar a autoria nesses gêneros textuais. Sei. E aí eu estou trabalhando com análise do discurso, posição sujeito, está presente, função autor. E aí, a semana passada, depois da minha qualificação, a professora da banca externa me sugeriu alguns textos seus, e eu comecei a ler para trazer para a minha dissertação também. Obrigada. Quem era a tua banca externa? A professora Gerenice, da UESB de Vitória da Conquista, Gerenice Cortes. Que legal. Vitória da Conquista. Muito bem. Maria Angélica, então, primeira coisa, gêneros textuais. Isto já é uma questão. Por quê? Porque é uma outra teoria que propõe gênero textual, que não é análise do discurso. Mesmo gêneros discursivos não são considerados como uma noção da análise do discurso, né? Os gêneros discursivos de Bakhtin, e sim de uma teoria pragmática / enunciativa, que é a teoria do Bakhtin. Então, ai, que bom que você está aí, oi! Gente, é outra coisa olhar para a pessoa. É muito mais satisfatório. Obrigada de você ter aberto a câmera. Então, Maria Angélica, os gêneros discursivos do Bakhtin, por exemplo, eles
podem, de fato, ser considerados gêneros discursivos e não textuais, na medida em que eles trazem para a noção a questão enunciativa, né? Então, na verdade, a situação de comunicação é a unidade com a qual o Bakhtin trabalha. Então, cada situação de comunicação corresponde mais ou menos a um gênero, quer dizer, ela vai produzir, aquela situação de comunicação vai produzir um gênero discursivo. Ele chama de discursivo justamente porque está relacionado a uma situação de comunicação, certo? Muito bem. O gênero textual é menos do que isso, quer dizer, o gênero textual ele é um gênero na medida em que ele se difere formalmente de outro gênero. Ou seja, é o texto em si que traz características que são específicas de um gênero diferente do outro gênero e do outro gênero. Então, é pela característica formal do texto, não é pela circulação desse texto, não é pela situação enunciativa, de comunicação que esse texto engendra, mas é somente pelo modo como ele é formalmente construído, ok? Então, eu te pergunto, você vai trabalhar com gênero textual ou gênero discursivo? Você vai considerar a situação de comunicação ou você só vai considerar a construção formal do texto? É a situação de comunicação, professora. Tá. Inicialmente, Então, eu até estou com material de Bakhtin também, porque antes eu não tinha ido para essa linha. Aí, depois da qualificação, foi que eu comecei a mexer nessa outra linha também. Maravilha. Então, você vai trabalhar com Bakhtin, gêneros discursivos. Muito bem. Então, situação de comunicação, gêneros discursivos. O que a gente poderia pensar sobre autoria, né? O Bakhtin, ele já faz uma pequena inversão, ou seja, ele pega um estudo tradicional de texto e fala assim, o mais importante não é o texto é resultado, o mais importante é a situação de comunicação. Vamos começar pela situação de comunicação e depois a gente chega no texto como resultado. Ok? Então, se você for trabalhar uma perspectiva de autoria, você tem que pensar sempre o autor na relação dessa situação de comunicação, e não o autor do texto, entende? Então, quais são os interlocutores naquela determinada situação de comunicação que você está definindo como um gênero, ok? O Pechet, que é o nosso autor, fundador da análise do discurso, ele faz ainda mais uma inversão, né? E aí ele vai dizer assim, a situação de comunicação e, consequentemente, o texto, são resultantes de uma coisa primeira, que é o sujeito tomando posição no discurso. Então, é porque o sujeito toma uma posição no discurso que se estabelece uma situação de comunicação e, consequentemente, se produzem textos. Textos são produzidos, tá? Então, aí a autoria fica nesta tomada de posição desse sujeito do discurso. Então, primeiro tem o sujeito, a posição sujeito, a função de autoria dessa posição sujeito. E daí, sim, vai acontecer a situação de comunicação e, consequentemente, o texto. Portanto, você vai trabalhar com a formação discursiva na qual esse sujeito vai tomar a posição. Então, a unidade mínima passa a ser a formação discursiva, não mais a situação de comunicação, muito menos o texto. Então, imagina proporções. Uma grande proporção é a da formação discursiva. Nela, você tem N situações de comunicação. Aí, na situação de comunicação, também você tem uma proporção maior do que a do texto, porque numa situação de comunicação você tem N textos.
e o texto é aquela unidade resultante formal de todas essas outras dimensões. Então, você entende que para você trabalhar com a noção de autoria, você tem que saber direitinho qual é a escala de coisas que você está mobilizando, para poder saber com que dimensão de autoria você vai trabalhar, né? Se é um sujeito consciente, que é o sujeito do Bakhtin, é um sujeito consciente intencional, ele não tem inconsciente, né? Previsto. Aliás, o Bakhtin é explicitamente contra a teoria freudiana na época, era o que tinha, né? Não tinha Lacan e tal, mas enfim, ele é explicitamente. Então, ele não fala de inconsciente. Então, o sujeito em Bakhtin é consciente e intencional, não tem esquecimento, e, portanto, é esse autor nessa dimensão, nesse gênero, no gênero discursivo do Bakhtin. É diferente do autor lá na análise do discurso, que é resultante de uma posição no discurso descentrado, né? E, enfim. Tá bom, Maria? Tá certo, professora. Muito obrigada, professora. Oi? Foi ótimo o esclarecimento. Eu gostaria só que a senhora, se possível, falar dessa questão do efeito de autoria, se eu vou conseguir encontrar isso nas produções de texto, se eu posso trabalhar com esse conceito nas minhas análises, ou não, ou se eu tenho que primeiro voltar da base, realmente. Que fofa. Olha, eu também me faço essa pergunta. Ou seja, a pergunta é: existe efeito autor nos discursos de escritoralidade? Porque o que você está falando é de escritoralidade, certo? São memes, são coisas que circulam na internet. Então, é aquele problema da legitimidade que eu estava te falando. Se você pegar, por exemplo, se um dos gêneros que você estudar é de livros literários, por exemplo, certamente você vai ter efeito autor. Mas se você pegar só a escritoralidade, ou seja, essas produções que circulam na internet, muito provavelmente você não vai ter efeito de autor, mas vai poder fazer uma relação com efeito autor de alguma coisa que estaria funcionando um dia, estaria em circulação antes da internet. Então, ainda há hoje coisas circulando na internet que produzem um certo efeito autor em função de reverberarem o efeito autor que isso tinha antes da internet. Embora na internet já façam outro sentido totalmente diferente, que não é o de legitimação mais, como era antes, muito mais o de mediatização. Então, eu ficaria com o pé atrás para falar de efeito autor nesses materiais, mas, enfim. Tá? Por isso que eu te falei, a pergunta é boa, precisa olhar o material para ver, para poder responder. Obrigada, professora. É sempre isso, né? É assim, você tem que partir do material empírico que você vai analisar, Maria Angélica, para poder discutir se tem ou se não tem, né? Mas é interessante que a Solange coloca, porque eu fico pensando só que alguns sites, alguns blogs ou blogueiras, né, ficam assumindo esse lugar de efeito autor, né? Se você tem artes da depressão, né? Então, alguns memes já começam a ter essa coisa de você associar a determinadas fontes, vamos dizer assim, né? Ou, enfim, piadas, ou que é dos portas dos fundos, né? No caso dos vídeos, enfim. Isso. Mas é uma questão interessante que o corpus que vai ter que ser analisado é que vai dar essa especificidade e as discussões. Sempre pensar a partir do corpus, né? E não de uma categoria prévia para poder encaixar no corpus, né? Isso, exatamente. Exatamente. Quer dizer, pensar também no recorte que você vai fazer, né? Para analisar. Eu acho melhor você não fazer o recorte de autoria diretamente, né? Primeiro,
primeiro ver o modo de circulação e enfim, se tem essa premissa de representar coisas ou não, e etc., e depois chegar na autoria por essa via, né? Olha só que privilégio, hein? Poder conversar direto com a autora, hein, Maria Angélica, que te mandaram ler. Ela não perdeu a oportunidade. Então, ela não perdeu a oportunidade, tá certo? Já pensou? Tá certo. Tem que aproveitar, né? Que bonitinho. O Dalexon também tem uma pergunta só. Tá, então vamos lá, Dalexon. Onde você está? Tá aqui, apareci? Ah, sim, aqui. Eu não me vejo, mas eu vejo você. Eu não estou te vendo, não. Só tem um negócio. Eu abri a câmera. Uma tela. Peraí, porque aqui, acho que é o... agora sim. Devia ter um papel, alguma coisa na frente. Foi meu sobrinho depois. Agora você me vê? Agora sim. Uhum. Eu não, mas ainda assim eu não te vejo, mas eu vou fazer a pergunta por conta do tempo, tá? Você está me vendo, é o que importa. Eu não sei por que eu não estou te vendo. Veja, eu não sei, eu não te vejo aqui. Eu abri os dois. Luiz Carlos, não estou te ouvindo. Deve ser algum problema na internet dele, enfim. Mas pode fazer, Dalex, uma pergunta. Ok, pode fazer. Eu não escuto, não vejo mais ninguém, gente. Tadinho. Ai, meu Deus. Mas pode fazer pergunta. Agora eu estou vendo. Está vendo, professora? Sim, estou vendo. Pronto, vou fazer então a pergunta, tá? Eu queria, na verdade, era assim, uma reflexão sua, se possível, aproximando esse conceito do efeito autor, porque eu conheço bem a função autor, né? Mas o efeito autor, eu não tenho tanta familiaridade assim, eu estou, na verdade, começando a conhecer. Minha pergunta é a seguinte, quando você falou algo sobre autorização, eu entendi isso, autorização na posição que ocupa, isso. Que nem todo mundo pode sair por aí dizendo determinadas coisas, afirmando, é preciso ter autorização no lugar, mais ou menos, eu acho que o meu entendimento é por aí, não é isso? Isso mesmo. Aí a minha pergunta é o seguinte, dentro do que vivemos agora no Brasil, né, como a gente tem essa eclosão do bolsonarismo, né, já que assim, eu entendo que o bolsonarismo, ele de fato não surge com o Bolsonaro, apenas o termo, né, porque é uma junção de forças que sempre existiram no Brasil e que agora parece que eclodem muito forte nesse momento, mas que já estava aí na sociedade circulando e recebeu o nome de bolsonarismo. O presidente, a partir do lugar institucional que ele fala, né, ele fala de um lugar autorizado por ser o presidente do Brasil. Eu entendo que ele recruta sujeitos e existe muitos discursos que se circulam a partir do que ele diz. Por exemplo, como eu pus na pergunta aí, de pessoas que nunca frequentaram a universidade e que passam a reproduzir. Professor doutrinador, teve um conhecido meu mesmo que eu cheguei para ele e falei, gente, você já frequentou alguma universidade? Você conhece? Não, nunca fui. Não sei, mas eu sei que ali os professores doutrinam. Como é que a gente poderia... O professor doutrinam, que aí traz o interdiscurso do Weintraub, de que é uma balbúrdia mesmo, que é droga, aquela coisa toda. A minha questão é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, como a gente poderia entender esses discursos mobilizados pelo presidente Bolsonaro como efeito autor? Ele tem autorização por ser presidente do Brasil. Como é que a gente compreenderia isso? Não sei se você está me percebendo no que eu pergunto. Completamente, entendi completamente. Muito boa pergunta. Excelente. O que você está falando é de uma estratégia muito nefasta, né? E que ela é adotada desde o princípio nessa campanha, já foi adotada na campanha e agora é adotada durante a gestão desse senhor, né? Veja, o movimento de tomada da palavra pelo sujeito ordinário já estava batendo na porta quando a internet se ofereceu como uma ferramenta para isto. Ou seja, a materialidade digital associada às redes sociais
e todo esse movimento do sujeito ordinário, né, de ter uma voz que circulasse e que, enfim, e que pudesse se contrapor ao poder legítimo das instituições, inclusive o poder político, principalmente, etc., etc., tudo isso foi um movimento social, ok? Articulado à tecnologia e tudo isso que nós vimos. Muito bem. Então, este senhor, na campanha dele, que, aliás, já foi a campanha do Trump antes da dele, né? E já tinha sido ensaiada na própria campanha do Obama, depois foi mesmo efetivada na campanha do Trump e depois na campanha do Bolsonaro. Ou seja, aproveitou-se deste movimento social de tomada da palavra do sujeito ordinário, né? E publicação dessa palavra e, enfim, mediatização dessa palavra para capturar este poder que, de repente, começa a ser um novo poder, o poder midiático, que todo mundo tem na mão, né? como sendo uma coisa desejável pela autoridade do presidente, incentivada e, inclusive, mimetizada por ele mesmo. Né? No entanto, ele sabe muito bem que ele só pode fazer isso porque ele está na posição de presidente. Entende? E os ministros só podem fazer isso porque eles estão na posição de presidente, inclusive esse senhor que foi ministro da Educação e falou essa barbaridade. Então, ou seja, falando de um lugar impossível e paradoxal, eles fazem esse circo. Por que é uma posição paradoxal? Por quê? Porque eles só podem fazer isso porque eles têm efeito de autoria no lugar que eles ocupam. Mas eles ocupam esse lugar justamente para desfazer, aparentemente, a autoridade que eles têm. Mas eles não estão desfazendo a autoridade, ao contrário, eles estão cada vez mais autoritários nessa posição, né? Entendeu? Só que dessa posição eles fazem de conta que ninguém mais manda nada, que todo mundo tem direito à fala, que todo mundo tem o mesmo poder, que as instituições estão falidas, que o discurso da escrita não vale mais nada, que qualquer um tem o mesmo poder de um juiz, de repente, ou de um político, o que não é verdade. Né? Porque o que a gente tem nas redes sociais são controvérsias, mas a contradição social, de fato, ela não acontece nesse nível. Para você viver, de fato, a contradição, né, você tem que enfrentar uma ruptura. Né? E na rede social não tem ruptura, você pode ficar naquela controvérsia infinitamente, porque não há a responsabilização que há fora dali. Né? Quer dizer, os grupos não são coletivos, eles são, na verdade, dispersos demais para haver uma consequência política. Então, é tudo um faz de conta, né? Faz de conta que você tem poder, faz de conta que você tem o mesmo poder que eu tenho, faz de conta que nós somos iguais, né? E faz de conta que o mundo mudou e que agora é assim, né? Mas não é, porque justamente com esse discurso é que ele está exercendo a função, exercendo o efeito de autoria, exercendo a legitimidade, exercendo o reconhecimento e tudo mais, né? Só uma coisa, o que você chama... Me escuta? Escuto. O que você fala desse faz de conta? Seria o que a gente poderia chamar na D das formações imaginárias funcionando?
Ah, sim. Você quer em termos, teóricos, né? Discursivo, assim. Sim. Seria isso? Não, então, tem um falseamento da posição assumida aí, né? Tem um falseamento da posição, quer dizer, você assume a posição, ele assume a posição, mas faz de conta que não assume, né? Ele assume dizendo que não está assumindo, né? Então, tem uma formação discursiva aí que é a do presidente, é a do poder presidencial e tal, que ele, sem dúvida, assume em todo o seu rigor, tá? Não tem nada de diferente do que qualquer outro presidente, né? No sentido de que se submete a todo o ritual que essa posição exige, etc., né? E, no entanto, ele faz uma fala de que ele não está fazendo isso, entende? Quer dizer, mas é como se ele assumisse um texto que não combina naquele discurso, né? Um texto que não é daquele discurso. Mas é justamente essa confusão que interessa, né? Essa confusão de você não conseguir colar o texto com o sujeito do texto, quer dizer, você não consegue colar, porque são coisas contraditórias, né? Mas é proposital, é estratégico, né? É um planejamento de marketing, né? Para funcionar desta forma mesmo, né? Pela forma da contradição mesmo. Entendi. Obrigado. Sol, eu queria aproveitar, acho que ninguém fez outra pergunta, a gente está nos últimos 10 minutos. Mas justamente pensando isso que você falou sobre contradição, né, e a gente pensar aí o real da história, enfim, junto com o real da língua, o real do inconsciente mesmo. Quando você fala por exemplo, na página, já na conclusão do seu texto, a contradição que é a base de toda revolução não tem lugar nos espaços enunciativos informatizados, mas reside justamente na relação incontornável desse discurso que se formula aí, com os discursos de escrita e de oralidade que se formulam fora daí. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, já que você colocou aí, né, especifica mais o que seria a contradição, que ruptura é essa, que diferença é essa da contradição que existe na escrita, no discurso da escrita e da oralidade, né, e por que você disse que não tem lugar nesses espaços enunciativos informatizados. Eu entendo que você está dizendo aí do mesmo poder, né, enfim, das mesmas posições e tal, mas eu fico pensando também assim, as redes sociais não têm mobilizado de algum jeito? Se você pensar na Primavera Árabe, se você pensar o que está acontecendo no Chile agora, o que aconteceu na Bolívia, entende, em termos de reação. Isso. Então, fala um pouco sobre essas questões. Então, porque é o seguinte, você vê, de fato, um teor político, né? O discurso político, de fato, fazendo sentido, na medida em que há uma relação entre o que você faz na rede social com coletivos de fora da rede social. Certo? Então, essa relação, ela de fato está potencializada, na medida em que você se beneficia da potência da materialidade digital para fazer funcionar coletivos de fora das redes sociais, ou enfim, dessa conjuntura digital de relações aqui. Bom, isso sim. Agora, o que acontece quando você fica somente no âmbito do que é possível dentro da materialidade digital é que a condição de possibilidade da materialidade digital ela é de dispersão muito grande.
muito grande, porque é numericamente, ela é geometricamente crescente, né? Então, a todo momento, você tem muito mais do que você pode dar conta de todos os âmbitos, né? Tanto das relações, como dos ambientes, quanto dos assuntos, quanto das próprias redes que se multiplicam, enfim. Tudo isso, eu digo, internamente, né, dentro deste âmbito. Então, essa dispersão, ela impede a contradição, no sentido de que ela impede a organização política que possa gerar uma contradição, de fato, né? Ela perde essa característica dos coletivos de fora daqui, ou seja, os coletivos que se sustentam em discursos de escrita, em discursos de oralidade, né, e não no de escritoralidade somente. Então, a contradição ela é diretamente relacionada com a política, né? Então, você tem a contradição na medida em que você tem um impossível de se explicar ali, né? um impossível de dizer, né? E esse impossível de dizer, ele tem a ver com o político, e ele tem a ver com a responsabilização do sujeito, e ele tem a ver, inclusive, com o corpo do sujeito, né? Então, se você não põe tudo isso em jogo, não tem contradição, só tem controvérsia. Quer dizer, eu digo A, você diz B e o outro diz C, mas não acontece nada. Por quê? Porque não há relação com o fora, né? Onde os coletivos estão organizados politicamente. Então, é essa a questão, né? Então, tudo tem a ver com o modo como você articula essa condição de possibilidade do digital, porque é uma potência enorme, mas desde que articulada politicamente, articulada a coletivos, articulada a situações que têm outra materialidade, além desta, né? Que tem uma materialidade historicamente constituída, né? E que tem a ver com esses processos de legitimação, tem a ver com esses processos institucionais, que nós não podemos prescindir. Por mais que o nosso querido presidente diga que não precisa mais de nada disso, né? Nós precisamos sim, né? Da instituição universitária nós precisamos, né? Das instituições de educação, de saúde, enfim, nós precisamos. Então, nós só não precisamos se a gente ficar nesse âmbito aqui do digital, né? Mas esse âmbito ele só é, vamos dizer assim, ele se torna interessante na medida em que ele potencializa o outro âmbito que não está aqui, justamente. Então, ficar só aqui é admitir uma alienação do corpo, uma alienação do político, uma alienação, né? Agora, não estou dizendo com isso que é para virar as costas para isto aqui. Ao contrário, eu acabei de dizer que maravilha, nós temos gente aqui do Brasil inteiro conversando, uma coisa que seria impensável tempos atrás, né? Então, tem uma potência, né? E que quanto mais ela for apropriada por coletivos, né? Melhor ela se revela, né? A dispersão é que é a questão, entende? A mediatização e a dispersão. Essa citação que você termina o texto do Peixe é maravilhosa para pensar isso, né? Porque a arte de anestesiar as resistências, de absorver as revoltas no consenso ou no dissenso, porque assim, o que a gente está vendo é que o dissenso também
né, absorve a revolta, né, e aborta as evoluções, né? Isso. Sim. Isso mesmo. Então, o Peixezão já estava pensando isso, né? E ele Imagina, né? nem tinha rede social, hein? 80 e pouco, 81, 82, provavelmente, enfim. Ele tava vendo. Sol, muito obrigado. Assim, eu sei que você está cansada aí de estar organizando o CEDISC. Solange está organizando esse seminário de discurso, cultura e mídia, que está acontecendo na Unisul e espalhado pelo YouTube para todo um planeta, né? É só clicar assim no canal deles. Fala um pouco aí, Sol, convida o povo e se quiser se despedindo, fique à Então, pessoal, vontade. esse seminário ele aconteceu sempre, né, em versões presenciais, né? Já é o quinto, portanto, de 2 em 2 anos, ele tem 10 anos, portanto, e no começo ele acontecia aqui na Unisul, até que a gente começou a compartilhar a organização dele com outros colegas, então hoje a gente faz junto com a Unicamp, e da Unicamp temos a Mônica Zoppi na organização, a Cláudia Pfeiffer e a Suzy Lagazzi, e agora nós também fizemos uma parceria com a URGS, e lá nós temos a Solange Mittmann. Então, nós fazemos mesmo de forma compartilhada, né, a organização, de modo que cada uma dessas professoras tem um eixo temático pelo qual elas se responsabilizam totalmente para convidar as pessoas, para organizar a sequência das falas, enfim, tudo que diz respeito ao eixo temático que elas estão coordenando, né, e é totalmente autônomo, e enfim, então a gente está trabalhando desse modo, e como esse ano a gente não podia se reunir presencialmente, nós distribuímos em 6 semanas, justamente o número de eixos que nós temos, né? Na verdade, acabamos tendo um pouquinho mais, porque teve uma abertura e vai ter uma palestra de encerramento, que vai ser feita pela Freda e pela Kit, né, da URGS, e, enfim, toda semana, então, nós temos dois momentos, né, um na terça-feira das 5 às 7, e um na quinta-feira, nesse mesmo horário. Um momento é de simpósio e um momento é de mesa. Hoje o Luiz Carlos esteve num simpósio maravilhoso, Corpo Equívoco, Discurso Corpo Equívoco, né? Muito bom, as discussões foram ótimas, o Luiz Carlos foi responsável por um bom tanto de discussão ali, né? Provocando pessoas, gostei muito de ver. Enfim, então são esses momentos que a gente está tendo. Semana que vem, justamente, é o eixo que eu participo. Então, na quinta-feira que vem, eu vou falar sobre essas questões do digital. Na verdade, eu vou fazer uma coisa muito ousada, eu vou analisar o próprio evento remoto, o próprio CEDISC remoto, para tirar daí as conclusões, né? Então, o que pode acontecer é que o Luiz Carlos pode colocar o link do YouTube no grupo de vocês do WhatsApp, uns momentos antes, e aí vocês assistem pelo YouTube, né? Porque o link é disponibilizado para os participantes, né? 1 hora antes, uma coisa assim. Exatamente. Assim, hoje eu disponibilizei o link. Não, eu acho que até já estão lá todos agora, né? Todos os links já estão disponíveis lá no ambiente online. Então, é só você pegar e colocar para o grupo. Na página cedisc.com.br. Ambiente online do evento. Isso, aí você entra no ambiente online com seu login e senha, e lá dentro tem todos os links de todos os encontros. Tem os posters, né, que são vídeos. Eu não sei se os posters estão disponibilizados, né? Mas, enfim. Eles estão dentro desse ambiente online, os posters. Mas teria que fazer inscrição, né, para entrar no ambiente online.
Eu digo assim, para quem não fez inscrição, quiser assistir pelo YouTube, eu vou postando aí na página e os outros vão ficar gravados aí, é só as pessoas entrarem no canal do CEDISC, Quinto CEDISC, né? Aliás, da revista Laboratório Ciência em Curso. Né? Isso. E aí vão encontrar os vídeos e tal, as discussões dos outros anos também. Então, o povo aí que está trabalhando nos artigos e tal, tem uma série de vídeos aí que vocês podem pesquisar dentro do grupo da FUCANT, que é um dos grupos mais produtivos de análise de discurso no Brasil. As edições anteriores estão no YouTube, no canal Revista Laboratório Ciência em Curso. Ciência em Curso. Eu coloco o link depois na nossa sala. É isso aí. Tá bom? Como tem do INCIDIS, tem essa também. Solange, muito obrigado. Suas palavras finais. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, revendo o meu povo querido de Manaus. E também dizer para vocês que continuem pesquisando, que essa experiência de pesquisa, né, é um privilégio, né? A gente, quando tem esse privilégio, a gente não quer mais perder, porque é uma coisa muito boa. E nós estamos muito, muito afetados assim por todo o trabalho novo sempre, né? Então, se vocês quiserem indicações e, enfim, uma conversa, agora tudo ficou muito mais possível, né? Por essa via aqui, que a gente aprendeu a agitar, então estamos aí, né? Vocês podem me procurar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, apesar desse cansaço. Obrigada a você, Luiz Carlos, querido. Você sabe que você mora no meu coração, né? E eu ainda estou te esperando aqui em Florianópolis para um pós-doc. Eu vou fazer esse pós-doc em Florianópolis, assim, já que no Rio não deu muito certo. Pois é. Obrigado, muito mesmo. Um beijo para você, um beijo para a turma aí, bom trabalho. E, pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, mandem e-mail, falem com os professores auxiliares aí. Né? Hoje estava a Jussara, está a Ioli, estava o Almiro aí, ainda está, né, Almiro? Almiro, Simone, Débora, da Alexson, Ana Carolina, Maria Angélica, Matheus, Belame, Ioli, Antônio, Vinícius, Jussara, Maria Lopes e Neudes de Paula. Todos aqui presentes. Muito obrigada de terem ficado até o final. Verdade. Obrigado, povo. Boa noite, bom fim de semana e bom trabalho aí. Aliás, na quinta que vem a gente vai estar com o André Martins, lá da UNB e do Senado Federal, falando sobre análise crítica do discurso e análise de mídia, na perspectiva deles, que é uma diferença para a gente. Ótimo. Uhum. Muito bom. Então, Tchau, até tchau. quinta, para quem quiser.